Olá, tudo bem? Hoje nós temos mais uma aula de geografia. O assunto hoje são os meios de transporte. Depois, no final do vídeo, não esquece de dar um joinha lá não. Bom, primeiramente, nós vamos falar sobre os meios de transporte. A primeira coisa que nós temos que saber é os tipos de meio de transporte que nós temos. Os meios de transporte, eles podem ser terrestres, fluviais e aéreos. E o que eu posso definir como transporte? Normalmente é quando a gente associa transporte ao movimento de mercadorias, de pessoas, de um lugar para o outro. Só que na geografia, ou até mesmo em logística, ao invés da gente falar meios de transporte, nós utilizamos a expressão modais de transporte. Modal de transporte é a mesma coisa que o meio de transporte. Então, o que são os modais? Os modais de transporte são os modos, a maneira como essa carga, como essas pessoas serão transportadas. Então, neste caso, nós temos vários meios ou vários modais de transporte. Nós temos o modal rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, o dutoviário e o aeroviário. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses meios de transporte e, no final, nós vamos verificar quais desses meios são os mais utilizados e quais são os mais vantajosos. Quais deles têm qual ponto forte, qual ponto fraco de cada um desses modais de transporte. Mas, primeiramente, nós precisamos entender que esses meios de transporte eles foram evoluindo com o tempo. Assim como o homem, vivendo em sociedade, ele foi também evoluindo com o tempo. O homem primitivo, ele praticamente não tinha ferramentas. As ferramentas que ele possuía muitas vezes eram rudimentares, algumas eram feitas de pedra. Com o passar do tempo, o homem conseguiu transformar o minério em metal e começou a fazer ferramentas cada vez mais sofisticadas. Com o advento da Revolução Industrial, o homem começou a desenvolver tecnologias que facilitaram muito os transportes e os meios de comunicação. Mas vale ressaltar que, a princípio, era tudo muito rústico. Os meios de transporte, há cerca de 200 anos atrás, eles eram de tração animal. Então, nós tínhamos carros de boi, como esse aqui, nós tínhamos as carroças, nós tínhamos aquelas diligências, as pessoas muitas vezes usavam um cavalo, dependendo da região, nos desertos eles utilizavam camelos, então era de tração animal. Com o desenvolvimento da evolução industrial, da Revolução Industrial, o homem começou a produzir máquinas que eram capazes de percorrer distâncias grandes com pouco tempo. Então, nós tivemos o surgimento das primeiras máquinas movidas a vapor. Então, nós tínhamos os trens que eram movidos a vapor, a chamada Maria-Fumaça. Ela conseguia atingir uma velocidade muito maior do que os meios de transporte que utilizavam tração animal. Além dela conseguir uma velocidade maior, ela conseguia transportar uma quantidade maior de peso. Com o desenvolvimento dos motores, tanto os motores a combustão quanto os motores elétricos, isso com a Revolução Industrial, nós tivemos o surgimento do automóvel, um pouco depois nós tivemos o surgimento dos aviões. E hoje os aviões são os meios de transporte capazes de levar pessoas com menor tempo. E em algumas partes do mundo nós temos aquele chamado trem-bala, que viaja a uma velocidade também muito grande. Então, os meios de transporte eles foram evoluindo com o tempo, assim como os meios de comunicação. Se no passado a distância, a locomoção demorava-se muito, hoje ela é feita com menos tempo. Então, essa evolução é um sinal dos avanços tecnológicos que o homem foi conseguindo. Então, uma das maneiras, quando nós vamos falar sobre esses meios de transporte, há mais ou menos 6.000 anos atrás, acredita-se que a roda tenha sido inventada.
Aí se fala, mas poxa, o que tem a ver a roda com avanço? A roda representou um avanço muito grande para a humanidade. Porque à medida que você tem a roda, você é capaz de criar veículos que transportam uma maior quantidade de peso. Antes da invenção da roda, os pesos eles eram transportados arrastados, ou eles colocavam uma espécie de trenó, colocava aquele peso em cima e arrastava. Com a invenção da roda, conseguiu se transportar de uma maneira mais rápida e uma quantidade maior de peso. Basta a gente ter como exemplo se você arrasta alguma coisa que não tem rodas e essa mesma coisa se você tiver em cima de alguma coisa que tenha rodas. Facilita muito. Então a humanidade começou a evoluir, os meios de transporte já começaram a evoluir a partir da invenção da roda. Depois, com a Revolução Industrial, é aquilo que eu falei anteriormente, o motor a vapor e o motor a combustão. O motor a vapor na primeira Revolução Industrial, o motor a combustão e o motor elétrico na segunda Revolução Industrial. Mas tudo isso a partir do século XVIII, final do século XVIII, até os nossos dias. No início, desde o final do século XVIII até meados do século XX, esses meios de transporte ainda eram muito lentos. E só após, mais ou menos, em meados do século XX, esses meios de transporte começaram a se tornar cada vez mais eficientes e cada vez percorrer distâncias de uma maneira muito mais rápida. E com essa evolução dos meios de transporte, a sensação que nós temos é que como se o mundo tivesse diminuído de tamanho. Isso ocorre porque as distâncias que antes eram tão grandes, hoje parece que elas são menores. Você percorre uma distância de 100 km hoje, às vezes em 1 hora de automóvel. Se for de avião, essa distância percorre muito mais rápido. Então, o homem, a impressão que nós temos é que as distâncias diminuíram. Há um tempo atrás, há 2000 anos atrás, na época de Cristo, as distâncias, ou elas eram, a maior parte das pessoas percorria essas distâncias normalmente a pé. Então demorava-se muito para que essas distâncias fossem vencidas. Agora vamos falar um pouquinho dos meios de transporte ou modais de transporte. Como eu disse anteriormente, nós vamos classificá-los em algumas formas. Dessas classificações, nós temos os meios de transporte terrestres. Os meios de transporte terrestres são aqueles que são os mais utilizados. Então, os meios de transporte terrestre, nós temos 3 tipos: o ferroviário, o rodoviário e o metroviário. São alguns exemplos. Mas aí nós podemos ter o transporte feito por bicicletas, por exemplo, também que entraria nesse sistema. Bom, quais são os exemplos? Nós temos aqui os caminhões, nós temos os automóveis, os ônibus, nós temos os trens, nós temos o metrô, temos as motocicletas. Nesse tipo de transporte, ele tem uma facilidade. Os meios de transporte terrestres, eles conseguem chegar, principalmente o transporte rodoviário, ele chega em qualquer lugar que tenha uma estrada. Pode ser esse local na zona rural, pode ser um local distante. Um automóvel ele vai conseguir chegar, o caminhão vai conseguir chegar. Então, é o que é mais utilizado. Aqui no Brasil, o transporte rodoviário é o mais utilizado no transporte tanto de mercadorias quanto de pessoas. Principalmente no caso das mercadorias por caminhões, carretas, no caso de pessoas, utilizando os ônibus. Aqui no Brasil, adotou-se esse meio de transporte com a intenção de favorecer o sistema de transportes, as indústrias de automóvel que nós estávamos instalando no Brasil e, além do mais, a arrecadação de impostos. Então, construiu-se um número muito grande de rodovias. Essas rodovias, elas facilitaram a locomoção desses meios de transporte. Dentre esses meios de transporte terrestres, o ferroviário, aquele que utiliza trens através das ferrovias, o ferroviário ele é muito utilizado
em países que têm uma grande extensão territorial. Ele é o principal meio de transporte, por exemplo, utilizado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o quarto maior país. Ele é muito utilizado na Rússia, que é o maior país, na China, que é o terceiro maior país, no Canadá, que é o segundo maior país. Aqui no Brasil, diferentemente desses países, o Brasil, como eles, o Brasil possui um grande território. Mas, ao invés de nós termos um sistema ferroviário eficiente, o Brasil fez a opção pelo transporte rodoviário. O transporte metroviário, ele é muito comum nas grandes cidades. O transporte de passageiros através do metrô. Então, esses meios de transporte, uma vantagem, eles podem chegar aos lugares com maior facilidade, principalmente o transporte rodoviário. Porém, o transporte rodoviário, um ponto negativo, esse meio de transporte ele é mais caro, porque os caminhões, as carretas conseguem transportar uma quantidade menor de carga, por isso ele fica mais caro. O transporte ferroviário, trens, vantagem, ele é mais barato do que o transporte rodoviário. Porém, um transporte ferroviário, ele não consegue chegar a todos os lugares. Então, às vezes, ele vai interligar as principais cidades, mas as cidades menores, a zona rural, às vezes, não vai ser ligada por esse tipo de transporte. Então, tem os seus prós e os seus contras. Agora, o meio de transporte aquático. O meio de transporte é aquele que vai aquático, é aquele também chamado de hidroviário. Ele se desloca utilizando a água. Aí, nesse caso, nós poderemos dividir em 3 categorias. Aquele que é feito no mar, que é o marítimo, aquele que é feito nos rios, que é chamado de fluvial, e aquele que é feito nos lagos, chamado de lacustre. Esse meio de transporte, ele tem uma vantagem muito grande, que é o baixo custo. O transporte hidroviário, aquele feito por barcos, navios, ele tem a capacidade de transportar uma grande quantidade de carga e gastando menos combustível. Ele então tem esta vantagem. Uma desvantagem desse tipo de transporte. Vamos colocar aqui principalmente no transporte feito nos rios. O rio, para que ele seja utilizado para o transporte, ele tem que ser um rio mais plano, um rio de planície. Se ele for um rio cheio de quedas d'água, um rio de planaltos, ele não é próprio para esse tipo de transporte. Então, o transporte hidroviário, utiliza-se barcos, navios, balsas, canoas, ele consegue transportar uma grande quantidade de cargas. Esse é um ponto positivo e fica mais barato. Ponto negativo, nem em todos os rios dá para se ter esse tipo de transporte. E um outro ponto que pode-se dizer que seja um transporte, ser um ponto negativo nesse meio de transporte, é que ele demora mais no seu deslocamento. Então, uma viagem feita de navio, por mais moderno que ele seja, ele vai levar, por exemplo, do Brasil para a Europa, ele vai levar alguns dias para chegar. Se esse transporte fosse feito de avião, conseguiria fazer em algumas horas. Então, ele é um transporte barato, ele demora um pouco mais na sua locomoção. Mas a maior parte das mercadorias transportadas entre países é feito principalmente o transporte marítimo. Como esse exemplo aqui, esse navio carregado de containers. Esses navios, eles conseguem carregar uma grande quantidade de peso e eles fazem o transporte entre um país e outro. É muito utilizado. Um exemplo aqui da transporte feito nos rios. Quando um rio ele oferece essas condições, até alguns rios que oferecem essas condições de forma natural, como por exemplo os rios da região amazônica. Eles já são rios que eles têm uma largura maior, uma profundidade boa, que permite esse tipo de transporte. Mas o homem pode, por exemplo, fazer com que o rio ele tenha essas características. Ele constrói um sistema de barragens
para controlar o volume de águas do rio, transformando esse rio numa hidrovia. É como se fosse uma rodovia, né? Mas só que aí é uma dentro dos rios, é uma hidrovia. É o que facilitaria o transporte, mesmo em um rio que tenha quedas d'água. Transporte aéreo. O transporte aéreo é aquele meio de transporte que também consegue ligar grandes distâncias a um tempo muito pequeno, um espaço de tempo menor. E o meio de transporte aéreo, os aviões, eles são os meios de transporte bastante seguros. Mesmo que de vez em quando a gente a gente escuta falar sobre um acidente de avião que tem várias mortes, é um meio de transporte seguro. Os números de acidentes são muito pequenos. Uma vantagem do sistema de transporte aéreo, ele é um transporte rápido. Esses aviões, como esse daqui de passageiro, como esse daqui, às vezes eles viajam a uma velocidade de 600, 800 km por hora. Então, uma distância, por exemplo, do Brasil até a Europa, você vai gastar algumas horas. Uma distância de 1.000 quilômetros, você gastaria pouco mais de 1 hora para percorrer. Se fosse de automóvel, você gastaria mais de 10 horas, 12 horas mais ou menos. Então ele é 10 vezes mais rápido do que um automóvel. E o caso do sistema de transporte de aviões, ele tem uma vantagem, que é a rapidez. Qual a desvantagem? O custo. Ele é um meio de transporte caro, porque ele consegue transportar uma quantidade menor de carga, uma quantidade menor de passageiros. Então ele ainda é um meio de transporte caro. Esse transporte aéreo ele ainda tem uma limitação. Os aviões de grande porte, como esses, eles necessitam de aeroportos maiores, uma pista maior. Não é qualquer pista que vai receber esse tipo de avião. Então, o que dificulta, às vezes, chegar nas regiões, e muitas cidades não possuem essas pistas. Às vezes nem tem aeroporto. Então, esse transporte aéreo não consegue chegar em todos os lugares. O transporte dutoviário. É um nome um pouco estranho, mas esse é o transporte que ele usa tubos ou dutos. Então ele também é chamado de transporte tubular. Como esse daqui é um tubo, aqui é um outro tipo, este daqui e esse daqui. Nele, você pode transportar desde gases, como por exemplo gás natural, é transportado por tubos, ou até mesmo fluidos, que aí pode, por exemplo, transportar gasolina, álcool, né? Então observe aqui, 3 tipos de um gasoduto. Esse daqui é um exemplo de gasoduto. Ele vai transportar gás natural. O oleoduto, ele transporta petróleo ou seus derivados líquidos, como a gasolina, por exemplo, o óleo diesel. Um alcoduto é um transporte de etanol. O gasoduto é muito comum nas grandes cidades, às vezes. O transporte feito por gás, o fornecimento de gás é ligado diretamente nas casas. É como se você tivesse uma ligação de energia ou de água. Você vai pagar pelo gás que você utiliza. Nas cidades menores que não tem esse sistema, é aquele botijão de gás. Nesses lugares, não. Nesses lugares, ele vem por esses sistemas de encanamento. Esse sistema gasoduto, vantagem, ele é um transporte que ele é barato, mas a sua implantação é cara. Para você implantar ele é caro, porque esses tubos aqui eles são metálicos. Então você tem que fazer uma estrutura. Então o transporte em si é barato, desvantagem, a sua implantação é cara, a sua manutenção é cara. Muito bem, agora falando um pouquinho sobre essa questão dos transportes, nós temos aqueles transportes que são realizados nas grandes cidades. Esse transporte ele é chamado de transporte coletivo ou transporte público. Então, uma das coisas que ocorre em países como o Brasil, esse sistema de transporte público ou transporte coletivo, ele oferece poucas opções.
essa foto aqui mostra bem a realidade. Os ônibus lotados, isso também ocorre com os trens e com o metrô, porque eles têm uma oferta, um número de ônibus é menor do que a quantidade de passageiros. O que ocorre? Qual a consequência disso? Muitas pessoas que não conseguem embarcar nesses transportes, elas fazem a opção por um transporte individual, transporte feito com automóvel. O resultado, nós temos as principais ruas dessas cidades um grande congestionamento. O trânsito ele fica lento. Então, essa aglomeração de automóveis faz com que haja um congestionamento muito grande. Aqui nós temos um outro exemplo. E se for um dia que estiver chovendo, a situação fica pior ainda. Porque aí, às vezes tem alguns locais que tem alagamento, a enchente, e fica o meio de transporte o fluxo desses veículos fica difícil. Os riscos de acidentes, né, também ocorrem. Agora um outro problema, nós estamos vivendo uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Alguns especialistas afirmam que esse tipo de transporte, o transporte público, ele é um dos meios que facilita a propagação do vírus do corona. Porque são muitas pessoas ali próximas e às vezes esse contágio acontece. Muito bem, agora gostaria que vocês observassem essas imagens aqui. O custo dos transportes. Aqueles que conseguem transportar uma maior quantidade de mercadoria. Tá? Então, aquele que é o mais barato é aquele que é o transporte hidroviário. Normalmente, existe alguns lugares que eles utilizam balsas. Essas balsas são chamadas de chatas. Por que elas são chamadas de chatas? Porque elas têm mais ou menos esse formato aqui e a mercadoria é colocada em cima delas. Então, neste caso, desse tipo de mercadoria, desse tipo de transporte, as chatas, né? Um comboio com 4 chatas, elas são rebocadas ou empurradas por um barco. Elas conseguem transportar, apenas esses 4, 6.000 toneladas. 6.000 toneladas. Agora, isso equivale a um comboio de 86 vagões. Então, um trem... chega a comparar a quase 3 comboios, cada comboio com 86 vagões. Cada vagão transporta 70 toneladas. Então, observem aqui, 4 dessas balsas comparam a 3 comboios, cada comboio com 86 vagões. E isso é comparável a 172 carretas, a carreta transportando 35 toneladas. São as chamadas bitrens, aquela que tem 2 carretas numa só. Então, observe, aqui é um comboio, 4 chatas e um empurrador, equivalem a 3 comboios com 86 vagões e equivalem a 172 carretas. Então, esse é o meio de transporte mais barato porque ele consegue transportar mais peso com menos gastos de combustível. E o Brasil fez a opção justamente pelo transporte de rodovias. Agora, o custo de construção. Um custo de construção, ou seja, para deixar pronto. Para você fazer uma ferrovia, fazer 1 quilômetro de ferrovia, você gasta aproximadamente 1,4 milhão de dólares. Isso daria, mais ou menos, 6 a 7 milhões de reais. A rodovia, para você fazer 1 quilômetro, você gastaria 440 mil dólares, que seria equivalente a 2 milhões e 500 mil. Já a hidrovia, você gastaria para fazer 1 quilômetro dela apenas 34 mil dólares, o que corresponderia a aproximadamente 180 mil reais. Então, além desse daqui ele gastar menos combustível para transportar mais carga, é mais barato do que os demais.
A ferrovia, ela é mais cara do que a rodovia, mas a ferrovia dura mais tempo. A manutenção dela é menor. A rodovia fica mais barata do que a ferrovia, mas a manutenção dela é maior. Agora, gostaria que vocês observassem este gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele está presente em muitas atividades, inclusive na atividade PET 1 da semana 4, ele está nele. É uma comparação entre os países e os meios de transporte que eles utilizam, ou as matrizes de transporte. Então, observem, o primeiro deles é a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. 81% do transporte é feito pelas ferrovias, 8% pelas rodovias e 11% aquaviário e outros. Então, olha, um país de grandes extensões, 81% ferrovia. Os Estados Unidos, que é o quarto maior país do mundo, está localizado aqui, 43% ferroviário, 32% rodoviário e 25% aquaviário e outros. China, que é o terceiro maior país do mundo, 37% ferroviário, 50% rodoviário e 13% aquaviário e outros. Canadá, segundo maior país do mundo, 46% que é ferroviário, 43% rodoviário e 11% que é aquaviário e outros. Brasil, quinto maior país do mundo, as ferrovias apenas 25%. Observe que o Brasil tem, dentre os maiores países do mundo, o Brasil tem menor quantidade de ferrovias. 58% do nosso transporte é feito por rodovias e 17% aquaviário e outros. Esse aquaviário e outros, aqui no caso do Brasil, é feito principalmente na região norte do país, onde tem muitos rios e facilita. Austrália, que é o sexto maior país do mundo, 43% ferroviário, 53% rodoviário e apenas 4% aquaviário e outros. Então, a Rússia, um grande país em extensão territorial, ele tem a maior parte feita pelas ferrovias. O Brasil foi na contramão desses países. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Dá um joinha para nós na aula aí. Um abraço.